mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso podcast, que é maravilhoso, nosso podcast sem cerimônias e que só traz fornecedor de peso no mercado. E antes de apresentar a nossa querida... Ai, já dei spoiler, querida, mas não falei o nome. Antes de apresentar essa pessoa maravilhosa que está aqui à minha frente, eu tenho que falar do meu parceiro, que é o Ed Pro, que é essa ferramenta incrível que foi preparada para gerir os eventos de vocês, para facilitar a nossa vida. É uma ferramenta que serve para noivo, para noiva, para aniversariante, para 15 anos, para tudo. E está aí só para agregar. QR Code está na tela. Também o Instagram, e você pode olhar aí e já ir acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho. E a nossa segunda parceira, eu não vou apresentar, porque ela está aqui na minha frente, que é maravilhosa, que vai estar batendo um papo e mostrando muito mais da sua empresa, da sua essência e também das suas inspirações. Com a gente aqui conosco, a Paula, da Celebre a Sua História. Maravilhosa! Eu não quis apresentar, gente, porque ela vai estar aqui para falar da empresa dela. E ela é muito mais do que uma amiga, é parceira do Sem Cerimônias. É uma honra para a gente estar como parceiro de vocês nessa temporada. Eu sempre admirei muito o seu trabalho, então é muito legal participar desse projeto lindo junto com vocês, falar sem cerimônias sobre tudo que a gente passa nos bastidores. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Paula é querida demais, gente. Ela é um amor. Você que ainda não fechou a celebração do seu casamento, ó. É ela, tá? Paula, daqui a pouquinho eu vendo um pouco o meu peixe também. Tá, eu já tô vendendo. Que aqui é sem cerimônias. Pois é. Paula, vamos começar o nosso papo. E aí eu queria, antes da gente falar de trabalho, que a gente vai falar bastante aqui, eu queria falar um pouquinho, quem é a Paula? Como é que é a Paula na infância? Como é que foi aí? Quem é a Paula? A Paula é uma menina que veio criada em Angra dos Reis, com infância raiz, de fugir da escola para ir para a praia, de ser uma boa aluna também. Sempre fui muito dedicada, muito família, canceriana com ascendente em câncer. Então, meu Deus! O romance e essa coisa de amor sempre teve muito presente na minha vida. E não à toa, mesmo sem planejar muito, Deus foi me guiando e eu fui seguindo por esse caminho de amor, romance e casamento, que mesmo descobrindo só na vida adulta, foi algo que eu realmente me encontrei, é algo que me preenche e é uma coisa que eu faço do fundo do coração, sem nenhum clichê aqui ao falar isso. É uma coisa que quem me conhece de perto sabe, minha família sabe, que eu me dedico muito mesmo. A Celebre é minha segunda filha, eu sempre falo isso. Então, é algo que eu faço com todo carinho, com todo coração. Ai, maravilhosa. Família grande? Família pequena. Sou filha única. Minha filha única também vai continuar sendo assim, porque eu não tenho disposição para conciliar mais um nesse rolê. Então, vai continuar sendo filha única. Para fazer aquele casal? Não. Adoro minha menina. Tá de bom tamanho, tá maravilhoso. Tem que perguntar para ela, né, gente? Tem que perguntar para a filha se ela não quer o irmão, né? Pergunta que ela vai falar que não quer. Sério? Mas porque a mãe já fez uma pequena lavagem cerebral. Mas deixa isso em off aí das gravações. Certo. E aí, Paula, como é que foi essa questão? Como é que foi o seu trilho aí de trabalho? Como é que é? Antes de entrar nos casamentos. Tá. Muito antes de eu sonhar em trabalhar com casamento, eu sempre fui funcionária pública, foi meu primeiro emprego. Eu passei num concurso muito novinha. Na época era o meu sonho passar num concurso grande e achei que esse seria um concurso escada. E acabei me encontrando lá também. Eu trabalho numa fundação que é muito legal. Tô lá até hoje. Muita gente não sabe disso, então fica aqui uma informação nova. Que eu também tenho um emprego aí, aspas, né? Normal, de segunda a sexta, sem ser essa loucura de final de semana, de casamento. Mas eu já sou funcionária pública há mais de 10 anos. E nesse caminho, né? Eu achei que eu fosse querer um concurso maior e, graças a Deus, eu acabei encontrando algo que não só financeiramente, mas também de preencher assim, o coração, foi algo que realmente
preencheu mais a minha vida. Preencher a palavra, porque isso me preenche em todos os sentidos, assim, é algo que realmente... Ai, gente, posso cortar essa parte? Tá horrível. Ela vai chorar, Porque... não chora, vai chorar. Não vai cortar, não, vai ficar, porque ela vai chorar, vai se emocionar, e é isso mesmo. Mas porque a gente vai trilhando um caminho que a gente acha que é o certo, quando a gente vê o plano B se torna um plano A muito mais bonito do que o que a gente sempre sonhou. E hoje a Celebre é a minha vida, junto com a minha filha, junto com a minha família, mas a Celebre é a minha vida. Antes disso, o que me fez pular de paraquedas, né, no mundo dos casamentos? Como funcionária pública, o Estado do Rio de Janeiro passou por uma crise financeira muito grande, quem é servidor sabe. Foi ali no ano de 2016 para 2017 e ficamos sem salário. Todos sem salário, e meus pais são servidores, eu sou servidora, então a família inteira... Zerou, ninguém podia ajudar ninguém. Meu marido é comerciante, então foi uma época muito difícil para nossa família. E eu falei assim, ferrou, porque era o meu ano de noiva. Eu estava noiva naquele ano. E eu tinha todos os boletos e todos os fornecedores do casamento para pagar. E aí eu falei assim, gente, lascou. Como é que eu vou casar? Eu não vou casar, achei que eu fosse dar um calote em todo mundo. Já ia, meu primeiro passo no mercado de casamento já ia ser como devedora. E aí eu falei, preciso arrumar alguma coisa para trabalhar, preciso arrumar um freelance. Comecei com um freelance muito legal no mercado de casamentos também. E aí, não só como noiva, mas vendo um pouquinho o outro lado da moeda, eu falei assim, gente, isso é muito legal, é algo que é incrível de trabalhar. Você lidar com os sonhos das pessoas, você fazer parte disso, ajudar a proporcionar isso. E aí, como eu já tinha uma certa experiência como mestre de cerimônias, essa também foi uma etapa da minha vida, também como freela, para ganhar um dinheirinho extra, eu trabalhava como mestre de cerimônias, mas em eventos corporativos. Então, eu até rodei Brasil, fiz vários estados, fiz eventos corporativos muito grandes, o público é até muito maior do que, em quantitativo, o público de casamentos, mas era algo engessado, era algo que eu não tinha como criar os meus próprios textos, era uma coisa que eu tinha que... Claro, respeitar o que a empresa passava era aquilo e ponto. E eu sempre tive um pouquinho essa espontaneidade, queria dar o meu toque, minha essência ali pro material, e eu não conseguia. Então, quando eu tive essa oportunidade de começar a dar botar um pezinho ali no mercado de casamentos, eu falei, caramba, o que eu faço bem que eu poderia trazer para o mercado, né? Qual serviço, que tipo de fornecedor está mais ou menos nessa área? E mestre de cerimônias no corporativo, mais ou menos é o equivalente a um celebrante no mundo dos casamentos. Eu tinha já... não tinha nenhum nervosismo em falar em público, já tinha essa experiência com lidar com um microfone, com um púlpito virou altar. Então, assim, algumas coisas eram bem parecidas. E eu tinha o que eu sempre quis, que era aquela liberdade criativa de poder fazer os meus próprios textos. Eu sempre sonhei em ser escritora, achava que um dia eu ia escrever um livro e mal sabia que eu poderia escrever hoje já mais de 600, 700 histórias de verdade, histórias reais, né? Histórias de amor da vida real. Então, eu comecei como celebrante, só que, ao mesmo tempo, veio meu mestrado, tentando engravidar não conseguia, veio pandemia. Por fim, falei, vou dar a louca aqui, vou criar a Celebre Sua História. Criei o Instagram da Celebre Sua História e um mês depois eu fiz o meu primeiro casamento e aí veio a pandemia. E aí eu falei, ferrou, de novo. Não vai dar certo. No meio da pandemia, o auge, não tinha vacina, ninguém sabia de nada. Eu estava grávida no meio do rolê. E aí minha filha nasceu em junho de 2020, ainda não tinha vacina, ainda não tinha nada. Fui pro hospital de máscara, de face shield, parecia que eu estava indo pra lua, toda coberta, protegida. Tive minha filha, que é o amor da minha vida, mas não desisti da Celebre. Continuei e aproveitei aquele período de pausa, né, no mercado de eventos para justamente investir em marketing, estruturar minha empresa, estruturar as minhas cerimônias. Então, assim, eu deixei tudo muito planejadinho para que quando a coisa realmente começasse a acontecer, a gente tivesse uma boa preparação, né? Um bom planejamento. E foi isso, e graças a Deus aconteceu, o mercado de eventos aqueceu de novo, a pandemia passou.
Nosso mundo voltou a girar, né? Porque a gente sabe o quanto foi difícil para quem trabalha com eventos. Foi o último setor a voltar a funcionar. Mas quando voltou, graças a Deus, para a Celebre voltou com tudo. Então, em 2020, no final de 2020, a gente voltou com alguns elopements. Fizemos uma média de uns 20 casamentos naquele ano. Em 2021, 50. E em 2022, 100, que eu achei que eu levaria anos para bater o número de 100. E a gente fez 100 em um ano, em 2021. Caramba. E de 2022 para cá, 100 e pouco. Hoje, esse ano em particular, a gente está já quase comemorando que a gente acha que vai bater um número que antes a gente nunca tinha feito, né? Num ano, que é um número de 200 cerimônias. Então, eu tenho uma equipe. Hoje eu sou fundadora da Celebre, mas tenho uma equipe de mulheres incríveis que trabalha comigo. E deu certo. Hoje as meninas dão vida para os meus textos no altar. Sempre sou eu que escrevo todas as histórias, não abro mão. Eu queria até voltar um pouquinho o processo antes de entrar na equipe. Certo. Mas porque o que acontece? Antes, a gente não tinha essa tal abertura para celebração social. Verdade. Né? Então, assim, um pouquinho antes da pandemia, óbvio, tinha o celebrante social, né? Tudo bonitinho, mas não tinha essa abertura, as pessoas ainda torciam um pouquinho o nariz, porque não tem um religioso, porque, enfim. E aí, depois da pandemia, a gente sentiu essa abertura maior, porque as pessoas estavam buscando mais a essência. Ainda mudou um pouquinho da chave. Virou Você bastante. sentiu essa mudança do público? Olha, eu acho que ainda é necessária uma viradinha de chave cada vez maior. Eu acho que é um trabalho contínuo, é uma constância e uma união de classe muito grande que é necessária para que todos os celebrantes, de fato, deem as mãos e a gente faça com que as pessoas ouçam a nossa voz, porque o celebrante, mesmo em 2025, ainda é um serviço que às vezes é contratado por último. Claro que toda regra tem sua exceção. A gente tem casais que eu tenho a felicidade de receber alguns casais que fecham com a gente para depois fechar a data do casamento, porque fazem muita questão realmente da gente lá. Falo a gente, não celebre, falo a gente, cada celebrante que está ali no sonho daquela pessoa. E quando a gente vence essa barreira, é quando a gente de verdade consegue mostrar para as pessoas que o trabalho do celebrante consegue sim unir beleza, história de verdade, personalização na sua essência, rituais do casamento, né, aqueles momentos clássicos que todo mundo espera, religião, se for do interesse do casal, e também o efeito civil. Dá para fazer tudo numa cerimônia, só que tem gente que ainda acha que não é possível. Tem gente que não sabe ainda, em pleno 2025, o que é um celebrante. Confunde celebrante com cerimonialista. É isso que eu ia falar agora. Quantas vezes chega, às vezes, pedido para mim, né? E a pessoa fala assim, porque eu queria uma celebrante. Aí eu fico, meu Deus, o que a pessoa quer exatamente? Sim. Ela quer uma cerimonialista, ela quer uma celebrante. Sim. Então, assim, muita gente ainda realmente não sabe a diferença. Né? Eu tenho muitas pessoas que chegam para mim também falando, eu estou buscando uma equipe para organizar meu casamento. E como nós somos uma equipe de celebrantes, o que é muito diferente também, as pessoas, quando vem equipe, já acham que é uma equipe de cerimonialista. Então, acha que a gente organiza o evento. Aí eu explico, não, gente, a gente está ali, atrás do altar, a gente vai do boa tarde até o podem se beijar, a gente faz a celebração, mas a organização do casamento fica com vocês maravilhosos, que, aliás, eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso, mas tudo bem. Muita coisa, não conseguiria, não tenho essa capacidade. Meu negócio é celebrar casamento. Não, mas realmente assim, essa mudança no mercado eu vejo com mais clareza, ainda mesmo com essa dificuldade toda, mas com mais clareza, porque antigamente, vai celebrar casamento. É só padre, pastor, né, rabino, enfim, o que for da religião. Sim. E quando não era religioso, as pessoas já ficavam assim. E uma coisa que muitas das noivas comentam, e eu, assim, eu posso dizer por experiência própria, é que às vezes a gente não lembra nem o que foi falado na celebração, quando é feito assim por algum religioso. Não são todos. Hoje em dia eu vejo muitos, né, casamentos religiosos que os padres, os pastores, eles fazem um cronograma bonitinho para poder celebrar. Mas as antigas não lembram, porque simplesmente a celebração... Sim. Enfim... Eu acho, Grazi, que não existe certo ou errado. Existe o perfil e o sonho do casal.
Tem casal que sonha em casar na igreja, com o padre, sim, fazendo a cerimônia deles da maneira mais clássica possível. E vai ser lindo, porque é a realização daquele sonho. Tem casal que sonha com seu pastor, tem casal que sonha com seu celebrante. E dentro desses, a gente ainda está falando de perfis diferentes dentro de um mesmo nicho. Por exemplo, eu quero com celebrante, tudo bem, mas você quer com ou sem efeito civil? Você quer com ou sem a sua história? Você quer numa linha mais poética? Você quer numa linha mais séria? Você quer numa linha mais descontraída, mais, né, de brincadeira? Você quer contar os bastidores do dia a dia de vocês? Isso é perfil e tá tudo bem, não existe um mais bonito, não existe o que é o certo ou o que é o errado, existe o sonho do casal. Tanto que às vezes chega casal pra gente, gente, eu juro que isso acontece. O nome da nossa empresa é Celebre Sua História. E aí o casal chega pra mim e fala, então, é que a gente quer só umas palavrinhas, isso é clássico que a gente recebe, eu quero só que fale umas palavrinhas, uns 20 minutos, mas não precisa falar da nossa história, não. E aí? Aí eu tu fala o quê? Respiro fundo, né, pra paciência não ir lá pra lua, e eu falo, gente, mas a nossa empresa, o objetivo principal da nossa empresa é celebrar a sua história, é o nosso nome, é a nossa missão. E essa questão... E aí eu passo para colegas, a gente também dispensa aspas, não é com nenhuma prepotência que eu falo isso, é de coração, pra gente não... É melhor a gente decepcionar um casal numa possível contratação e mostrar para eles que a gente não atende o que eles estão procurando, do que você fechar o contrato pensando somente no seu lucro e lá na frente você decepcionar um casal. Se você decepciona um sonho que seja, você pode acabar com o seu negócio. Então, a gente não tem margem para erro. Isso é uma coisa que todo profissional bom de casamento sabe. A gente sabe que tem algumas pessoas que não entendem isso, infelizmente, mas um bom profissional de casamentos sabe que não tem margem para erro, sabe que é um dia único na vida de cada casal, na vida de cada história. Então, a gente não pode vacilar em momento algum. Tem que estar ali, lindo, maravilhoso, pleno, com um sorriso de orelha a orelha, independente do que aconteceu na sua vida pessoal, para estar lá, celebrando, trabalhando, entregando seu produto, seu serviço, o que for. Muito bom. Não, e isso é ótimo a gente estar falando sobre essas questões mesmo, porque, assim, você falou do tempo, né? E o celebrante fica sempre com o tempo mais curto. Gente. Então, normalmente, quando a gente monta o cronograma, né? E aí a gente olha, vê deslocamento, igreja, recepção, bababá, tem que ter um cronograma bem alinhado. Sim. E os noivos falam, né? Falam, Grazi, celebração tem que ser, desse tamanho, tem que ser curtinha. Tudo... Cara, como é que faz para lidar? Porque é um trabalho de vocês, sim, né? Sim, eu me preocupo muito. Eu sou muito, muito chata com essa questão do tempo. Quem me conhece de equipe, dentro dos bastidores ali da nossa equipe, sabe que eu sou outra pessoa nas reuniões. Porque eu posso ser maravilhosa com os meus casais, mas como chefe, meninas, me desculpem, amo vocês, me perdoem por tudo que eu já falei, mas eu sou muito chata e eu brigo mesmo. Às vezes eu sou, né, mais forte assim nas coisas que eu falo, porque são detalhes que fazem toda a diferença. Então, a gente tem uma construção que foi sendo lapidada ao longo de muitos anos, e não muitos anos, mas muitas celebrações, com certeza, porque a gente teve esse crescimento exponencial aí, e a prática vai levando a gente à perfeição, que a gente nunca alcança. Na minha opinião, é um aprendizado eterno. Todo mês, praticamente, eu mudo um pouquinho ali esse meu processo e vou lapidando para chegar numa versão melhor desse nosso arquivo. Mas é um arquivo de construção que eu faço com os casais, todas as celebrantes da minha equipe. Todas nós seguimos o mesmo padrão, é um padrão que eu fui criando e que hoje eu vejo que dá muito certo, e a gente entra em cada detalhe da cerimônia, inclusive o tempo. Nesse arquivo, que a gente chama de Guia da Cerimônia Perfeita, o casal responde não só uma série de perguntas técnicas, mas também as perguntas de perfil do casal. Então, eles contam pra gente a nossa história, mas eles também vão falar se eles são um casal mais descontraído, se eles são um casal mais romântico, eles vão falar se eles querem uma cerimônia de 20, 30 ou 40 minutos, eles vão dizer até quais momentos eles querem que façam parte da celebração. Eu tenho uma lista com aquelas caixinhas e o casal literalmente marca um X nos momentos que querem. E deixa eu te falar uma coisa. Evento imprevisto. Imprevistos. Essa questão do tempo é um super imprevisto, às vezes. Como é que vocês lidam com isso? Por quê? Porque evento... A gente começa o casamento, a gente
prepara para um horário, porém, no meio do caminho, existem vários N fatores que podem acontecer. Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Ontem, eu estava no altar celebrando, o casal tinha marcado nesse meu arquivo 40 minutos para a celebração. E é claro que para fazer o cálculo da minutagem de página, eu avalio o tamanho de voto, eu avalio qualquer tipo de participação de texto dentro da cerimônia, inclusive tamanho de cortejo, porque o cortejo de entrada e saída também impacta no tempo total da cerimônia. Para quem está sentado, a cerimônia começa quando a música toca, e não quando eu dou o boa tarde. E a gente sabe que tem cortejos que levam 20 minutos. Então, eu avalio até o tamanho do cortejo e o tamanho da nave até o altar, o caminho ali até o altar, para ver mais ou menos quanto tempo a gente vai levar com as entradas e saídas. Dito isso, eu tenho na minha mente uma média do tempo que aquela cerimônia vai durar. Ontem, tinha 40 minutos permitidos para eu usar na celebração, mais aqueles 10 minutinhos iniciais e 10 minutinhos finais para o cortejo. A gente não iria extrapolar 1 hora do salão. E aí, gente, por menor que seja, não é falha no cerimonial, não é nada disso. Às vezes são pequenos atrasos que, se somados, podem ser míseros 10 minutos, mas que fazem muita diferença. São menos 10 minutos para eu falar no altar. Então, eu já tenho momentos dentro da celebração que eu sei que eu posso, quem sabe faz ao vivo ali, dar uma cortadinha sem comprometer a qualidade da celebração. Eu vou alinhando isso junto com o cerimonial e junto com fotografia, porque os fotógrafos também querem cortar o nosso pescoço quando a gente termina a cerimônia já sem nenhuma luz do dia para tirar foto. Então, tudo isso eu me preocupo. E aí, ontem, o casal estava trocando votos. Nos votos, eles se emocionaram muito. Foi lindo, mas atrasou. Então, eu falei com a cerimonialista, eu falei, olha, a gente foi ali conversando nos bastidores, eu falei, eu tô ficando preocupada, porque eles começaram a cerimônia às 5. Se a gente terminasse não às 5h40, e sim às 5h50, já seriam menos 10 minutos que eles não teriam de sol, o sol já estava se pondo. Eu falei, eu vou dar uma encurtadinha, uma aceleradinha, vou falar de uma forma um pouco mais fluida o final da celebração. Eu não tiro nada da história deles, porque eu respeito cada momento que o casal me conta, eu realmente faço questão de passar na cerimônia, mas os nossos momentos, os momentos que eu sei que não vão comprometer a qualidade, eu dou uma cortadinha, ninguém percebe nada, vai ser lindo de qualquer jeito e o fotógrafo fica feliz, o casal tem as fotos com luz do dia, com aquela luz do pôr do sol maravilhosa, a cerimonialista não quer também matar a gente. Então, é muito dos imprevistos, a gente vai avaliando. Vou te falar, pra gente que é do cerimonial, quando a gente tem um celebrante, é um alívio. Um alívio, porque é algo muito mais profissional. E por vocês estarem no mercado, vocês entendem todo esse contexto de tempo, de luz, sabe? Então, assim, quando a gente lida com um profissional, é muito melhor. Normalmente, quando vem, é fulano que vai celebrar, aí eu pergunto, mas já celebrou? É da onde? Não, mas ele já... Aí eu fico com aquela coisa, eu falo, meu Deus, porque depois que a gente entrega o cortejo... É na mão do celebrante. Eu não tenho mais o que fazer. É só quando ele liberar. Exato. E aí é muito complexo. Que bom que a gente pode somar um pouquinho aí no todo da cerimônia. E é isso, é um trabalho em conjunto, não só do celebrante. Eu acho que o sonho do casal não acontece com 1, 2 ou 3 fornecedores. É o trabalho de todo mundo ali que impacta. Eu não conseguiria fazer uma boa celebração se eu não tivesse um cerimonial organizado, colocando as pessoas ali bonitinhas, vendo todo o contexto do evento inteiro, que eu não sei real como vocês conseguem, mas vocês fazem brilhantemente. O DJ colocando o som, um microfone bom ali que foi testado, o pessoal da música, sabendo os momentos, sabendo as entradas. Até isso a gente alinha. Tem cerimônia que é legal ter uma musiquinha de fundo, tem a ver com a história do casal. E tem cerimônia que é muita piada, o casal pede uma descontração muito grande, então se a gente tem aquele violino ao fundo, fica completamente... Já não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, é tudo um alinhamento, tudo uma conversa. E é legal quando a gente já encontra também colegas, amigos, que a gente já fez aí, dezenas de casamentos. Você já até sabe como é que a gente celebra. E a gente vai à linha. E é essa soma de todos os fornecedores, desde a cerimônia ali até a festa, desde os bastidores, muito antes da cerimônia, maquiagem, cabelo, a organização do espaço todo, desde a pessoa que prepara ali o espaço do evento do dia anterior, que já tem que deixar arrumado para o dia seguinte, até o pessoal que vai ficar fazendo hora extra
para encerrar, de fato, aquele evento. Então, é uma soma, e aí cada um com seus serviços, produtos, a gente faz um evento lindão, lindão. E como é que surgiu essa ideia de montar? Porque, assim, montar uma equipe de cerimonial, óbvio que tem que ter. Gente, nenhum cerimonialista trabalha sozinho, tá? É complicado, tem que ter equipe. Tem que ter equipe. Mas aí você montar uma equipe para celebração. Onde surgiu? Na verdade, não me surgiu. Foi uma coisa que os nossos próprios casais começaram a pedir. E eu falei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Porque eu não tinha... Chegou um período, né, que eu comecei a não ter mais agenda. A gente sabe que o celebrante é um dos fornecedores que trabalha com somente um casamento no dia. Não é que não faça, mas é muito difícil conseguir conciliar. E eu não vou correr o risco de chegar atrasada num casamento. Então, a não ser que seja um de manhã e outro à noite, mesmo assim na mesma cidade, se não for assim, a gente não faz mais de uma cerimônia por dia. É um dia quase que 90%, 95% é dedicado ao casal, né? Assim, acho que 5% dos casamentos que a gente já fez hoje foram em dias que eu tinha mais de um evento. Então, na maioria dos casos, a nossa agenda é exclusiva daquele casal, naquele dia. E aí tinha um casal que chegava para mim, Paula, eu gosto do seu trabalho, eu quero ter uma cerimônia assim, eu quero que você faça isso para mim. E eu falava... De coração partido, eu falava, infelizmente eu não consigo, eu não tenho mais a sua data, porque eu já tinha um contrato fechado. E aí as pessoas, não, mas então manda outra pessoa, mas eu quero que você faça o texto, não sei o quê, nananã. E aí foi surgindo. Será? Talvez, acho que esse negócio aí pode dar certo. E aí a gente começou, a princípio era um teste, né? Eu comecei a treinar uma das meninas que está com a gente até hoje, comecei a treiná-la como um teste, até para ter uma pessoa de plano B para mim. A gente sabe que a gente é ser humano. Meu maior desespero era um dia eu passar muito mal, ou sei lá. Tudo bem que a gente tem que estar em coma para não fazer um casamento, né? Mas eu tinha medo disso acontecer. E para nunca deixar ninguém na mão, eu comecei a treinar uma pessoa para estar ali como plano B meu. E aí, quando a gente teve essas solicitações, eu falei, o que você acha? Vamos lá, você já treinou, já foi em 300 casamentos comigo, já sabe exatamente como é que eu faço. Vamos começar a treinar agora de verdade. E aí a gente fez uma mentoria, ensaiou, treinou. E quando eu tive total certeza, ela começou a, de fato, celebrar. E só deu certo, cada vez mais certo. Amém. E aí a gente precisou de mais uma, mais duas, mais três. Hoje a gente tem uma equipe grande. Eu não vou, assim, eu não vou dizer que eu não tenho ambição de crescer mais. Mas hoje a gente tem uma equipe maravilhosa, que eu sei que eu posso confiar de olhos fechados. E isso é muito importante. Eu tive pessoas esse ano ainda me procurando, falando, Paula, faz mentoria. Paula, como é que eu faço para entrar na sua equipe? Paula, não sei o quê. Só que, assim, são pessoas que eu conheço do Instagram, são pessoas que eu nunca vi. Eu não tenho como botar minha mão no fogo pelo profissionalismo, pelo compromisso dessas pessoas. Não estou dizendo que não são, mas é um risco que eu não consigo ainda correr. E aí eu não aumento por isso. Tá tudo tão bom, né? E assim, eu de verdade eu escrevo cada texto. E eu nem sei usar o chat GPT que concha aqui. Aliás, eu quero aprender, mas eu não sei. Tem gente que usa para as coisas do dia a dia. Eu queria aprender para isso, mas nem isso eu sei. Então eu sento ali de verdade, penso, vejo o rascunho, transformo aquilo num texto. E, gente, isso leva horas, isso gasta uma vida. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas e, no final, não conseguir entregar um trabalho de qualidade. Então, eu só, às vezes, mesmo com uma equipe grande, tem finais de semana que eu já fecho a agenda também. Por exemplo, final de semana que vem, a gente já tem 7 eventos acontecendo. E alguns deles são bilíngues. O bilíngue me dá um trabalho ainda maior. Se eu pego uma quantidade maior do que essa, eu não consigo, durante a semana, sozinha escrever todos. Então, eu tive outras solicitações para esse fim de semana e eu falei, infelizmente, mesmo tendo a equipe, eu não tive a disponibilidade, porque eu sabia que eu não ia ter quem escrevesse. E essa parte eu não descentralizo. Essa parte eu sou... E aí, como é que... Sou a doida dos textos. De onde surgiu, então, esse amor pela escrita? Acho que talvez não, muito da minha mãe, que é a minha maior inspiração. Minha mãe é professora, minha mãe que me apresentou a literatura, minha mãe que me incentivou aquela adolescente preguiçosa a pegar um livro e ler. Então, sei lá, dos primórdios de Paulo Coelho, Machado e assim vai, eu comecei a mergulhar, né, nesse mundo literário e comecei a me apaixonar pelos romances e filmes também, sei lá,
Até um simples filme da Disney, isso me impactava muito. Eu sempre fui uma romântica incurável. Então, eu queria, de alguma forma, transmitir aquilo. E aí, foi quando eu tinha, né, esse sonho de escrever e acabei não indo para o lado dos livros, mas indo para o lado das cerimônias. E hoje já são muitas que a gente até estava conversando sobre isso ainda há pouco, né? Meu sonho é pegar um dia as histórias mais impactantes, as mais emocionantes. Tem histórias de vida que são exemplos, assim, que, nossa, a gente aprende muito. Então, o meu sonho é um dia reunir, quem sabe num livro, quem sabe numa coletânea, mas reunir as melhores histórias. Algumas são muito engraçadas, algumas são muito emocionantes, algumas são muito difíceis e inacreditáveis. Eu juro, assim, algumas dariam facilmente um livro, um filme. Então, é uma delícia escrever cada uma delas. E quem sabe um dia eu não reúno aí as melhores. Já tô dando pequenos spoilers aqui. E você tem inspiração, assim, óbvio, né? Todo mundo tem inspiração, mas quem é a sua maior inspiração hoje? Eu acho que essa questão que eu falei da minha mãe, a maternidade é muito presente na minha vida e de todas as formas isso impacta muito no meu trabalho, seja no esforço e na dedicação que a gente, mãe, tem que, né, se virar nos 30 ali para conseguir educar nossos filhos da melhor maneira possível. Eu resgato isso como uma herança do que eu tive da minha mãe também. E isso impacta no meu trabalho demais, 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 demais. A minha mãe, ela é a minha inspiração maior da vida. Beijo, mãe! Tô no podcast! Mas ela me ajuda com a minha filha. Minha mãe não mora no Rio. Minha mãe vem todo final de semana. Ela sai da cidade que ela mora, vem para o Rio de Janeiro para ficar, cuidar da minha filha e eu poder fazer os casamentos. E, assim, é muito legal falar, que legal, eu tenho minha agenda fechada até dezembro, eu tenho casamento todo fim de semana. Isso parece lindo, mas na prática, gente, é um rolê, é um bastidor que ninguém imagina. Ninguém imagina, porque é a minha mãe e meu pai vindo todo final de semana pra cá. E não é todo mundo que está disposto, não, né? Não é todo mundo. Nossa, jamais, não. É um glamour, mas... É uma rede de apoio muito grande, porque o meu marido também trabalha final de semana, eu trabalho final de semana com os casamentos. Comecei, inclusive, a ter frila de fim de semana, porque ele já trabalhava, eu ficava em casa, deixa eu fazer um negócio aqui para ganhar um dinheirinho extra. E aí, naquela época que eu comentei, né, de crise do Estado, foi o que me salvou para eu conseguir pagar o meu casamento, foram esses frilas. E esses bastidores de todo fim de semana, ninguém vê. As pessoas acham que é meia horinha ali celebrando. Eu tenho amigos, colegas que, lógico, que não na maldade, falam, deve ser maravilhoso fazer isso, vai lá, trabalha meia horinha e vai embora. Eu falo, gente, aquela meia hora que a gente fica ali em cima é a pontinha do iceberg do nosso trabalho. É só a cereja do bolo. Só o cabinho da cereja daquele bolo, porque é muita coisa, é muito esforço, é muita dedicação. Eu tenho essa rede de apoio, é a minha maior inspiração. Minha mãe e meu pai sempre deram a vida por mim e continuam fazendo isso agora pela neta. Eles ficam com ela, eu vou trabalhar. E é essa herança que eu trago da maternidade, né? Desse cuidado eu tento dar para minha filha. E, como eu falo, né? A Celebre é minha segunda filha, então eu cuido dela tão bem quanto a minha cria. E é muito legal você estar falando sobre isso, né? Sobre a questão... de trabalhar, de empreender, de ser dona do seu próprio negócio, sendo mãe, né? Porque, assim, para ser empreendedora hoje em dia já é algo, né? Penoso. Para ser empreendedor. No Brasil, então, nossa, que delícia. E aí você ser empreendedora, né? Mãe, filho, aquela coisa toda, é algo mais pesado. E trabalhando com evento, né? Que a gente sabe como é que é pesado. Sim. Então, assim, o que as pessoas olham realmente é só o glamour, né? E não olham todo o antes. Uma vez eu estava com um evento, uma vez não, várias vezes, quando tem evento, a minha vida começa toda muito cedo, porque às vezes eu tenho que ir com as crianças para minha mãe, para começar, né? E aí a preparação começa um dia antes, porque tem que arrumar as roupas, as malas, as coisas, exato. Não, gente, é uma logística que as pessoas não têm noção. É a comida, é a roupa, é a mala, é a logística do ir e vir, do deixar, do buscar. Para aí sim se preparar para trabalhar, para começar a trabalhar, enfim. Então é bem... é muito difícil. E aí, aproveitando esse gancho, né? A gente tem que falar sobre empreendedorismo. Né? Empreendedorismo feminino. Também. Como é que você enxerga aí esse cargo
que nós administramos. Olha, às vezes eu acho que eu sou louca de pedra. O que é empreendedorismo? Loucura. Loucura, tiro, porrada e bomba. Quando eu tava na faculdade, meu sonho era ser funcionária pública para ter estabilidade e eu julgava. Eu falava, eu jamais vou ser empreendedora. Eu não tenho o menor perfil para isso. Eu não quero ficar nessa loucura de todo mês, né? A gente não sonha o quanto a gente vai pagar com a língua na vida. E aí, essa questão do empreendedorismo feminino, né? A gente sabe que empreender nesse país já é uma coisa muito difícil. Tendo esse cargo dobrado como mãe, é mais desafiador ainda. Mas empreender é isso. Empreender é você botar seu coração num nível, amar o que você faz num nível tão incontrolável que mesmo que no final do dia você esteja assim com o olhinho piscando, você vai acordar no outro dia empolgada para fazer de novo. Vezes está, né? Então, assim, não tem como não definir como loucura, porque você vai dormir assim, mal dorme, quando dorme, e no dia seguinte você quer fazer de novo. São loucos, completamente loucos, mas assim, loucos apaixonados. E eu acho que no mercado de casamentos mais ainda, né? Porque a gente tem o empreender em todos os níveis e trabalhos possíveis e ramos possíveis, mas o empreender de mães dentro do mercado de casamentos é algo que realmente desafia todos os limites do... Mas é aquilo, né? O impossível é temporário, até você ir lá e tornar possível. Então, a gente, de alguma forma, não sei como, a gente faz acontecer, a gente torna possível. A gente vira, né? Vem para um podcast com a base de cápsula de cafeína, porque a pessoa virou à noite com a filha no hospital, que estava doente. Olha só. Mas a gente sabe que é um compromisso, a gente sabe que é uma responsabilidade. Então, a gente dá nosso jeito. E tá aqui. Plena, maravilhosa. Vim me maquiando no carro, a gente apaga essa parte depois. E é isso, chegar aqui com um sorriso de orelha a orelha, assim como eu chegaria em qualquer casamento. Quantas coisas já não aconteceram nas nossas vidas pessoais, né? E quando a gente fala de mães, muito mais imprevistos do que de qualquer outro público. Pois é. Porque aquele casamento que você faz com o filho doente em casa, que você fica olhando o seu... Você tá sempre, meu Deus, deixou o filho com o coração... Não tem como. Apertado demais. Então, é isso. É a gente conseguir criar os nossos filhos com todo o amor do mundo, mas também saber que uma parcela desse amor vai para o teu empreendimento, para aquilo que você dá seu coração, para aquilo que você empreende. Não é à toa, quando eu brinco que são minhas duas filhas, elas nasceram literalmente juntas, porque eu criei a Celebre no mesmo período que eu descobri que eu estava grávida. Então, assim... São gêmeas. São gêmeas, são minhas gêmeas. Eu tenho gêmeas. E eu cuido das duas com tanto amor, assim, que eu acho que isso passa. Isso é uma coisa que a gente... É um retorno muito legal que a gente recebe, porque esse carinho, esse amor que a gente coloca em cada texto, consequentemente em cada cerimônia, desde o atendimento que a gente, dá nosso sangue para fazer, até a entrega final ali do nosso serviço. Depois a gente receber os feedbacks, a gente receber as mensagens, eu ter não só o casal, né? Porque eu digo, o casal é fácil da gente conquistar. A gente está contando a história deles, eles estão revivendo a própria história no altar. Então é quase certo, se você fizer um trabalho legal, é quase certo que o casal vai gostar. Agora, você abraçar todos os convidados, você conquistar os convidados, desmistificar aquela coisa de que cerimônia de casamento é chato, é engessado, é cansativo e ninguém aguenta mais. Pelo contrário, o nosso trabalho é justamente mostrar que é diferente, que é legal, que as pessoas podem sim abraçar aquele momento, viver de verdade aquele momento. E aí, quando eu tenho no final das celebrações, algumas até em outras línguas, né? E às vezes eu fico impressionada, porque a gente sempre fica com aquele pé atrás, é sempre um desafio um pouquinho maior fazer uma cerimônia bilíngue. E aí eu vejo aqueles convidados estrangeiros vindo falar comigo lá nos inglês da vida, no espanhol, não sei o quê. E aí eles vêm dar esse retorno ali no altar ainda, o casal mal saiu para ir fazer as fotos e já vem gente falando parabéns, muito obrigada, foi a cerimônia mais linda que eu já vi. Uns vêm rindo, outros vêm chorando, e eu fico, gente, eu que agradeço, a honra é minha. E esse retorno é nada mais do que uma prova, né, desse amor que a gente coloca de verdade em cada história, em cada cerimônia. Muito bom. E aí a gente vai aproveitar esse momento para a gente ver também fotos que a gente quer relembrar, né? Desde o início. A história da Celebre Sua História. Da Celebre
história. Tem aí algumas fotinhas do início, vamos ver na televisão. Aproveita para beber alguma coisinha. Vou beber uma aguinha. Deixa eu ver fotinhos. Eu não... Olha! Eu nunca fiz isso, hein? É estranho, porque eu celebro a história dos outros, mas falar da nossa é difícil. Isso aí é da época que eu te falei, que eu trabalhava como mestre de cerimônias em eventos corporativos. Então, a gente fazia esses eventos pelo Brasil todo. Já fui do sul ao nordeste, fazendo cerimônias multinacionais, muito bom, congressos, enfim. Eu gostava, mas eu confesso que eu gosto mais de fazer casamento. Tem mais foto, tem bastante. Olha aí. Esse gente, foi lá muito legal. Natal, foi no Pestana de Natal. Eram públicos grandes, às vezes eram eventos de mais de 1.000 pessoas. Caramba! Assim. Então, o público de casamentos é um público que em quantidade é menor, mas na pressão que a gente sente para entregar um material de qualidade é muito maior. Porque é um material que a gente tem que desenvolver e entregar de uma forma que todo mundo acolha, não só o casal, como aquelas 100, 200, 300 pessoas que estão assistindo. Os corporativos eram mais engessados, assim, Tinha mais um padrão, né? Era aquele script da empresa, enfim. Eu não... Tem mais? A gente olhando. Mais corporativos, mais né? corporativa, que sou eu, ó. Gente, é você, eu não tinha te reconhecido. Você tá ruiva, né, cara? Eu acho que passa aí mais uma fotinha. Dá pra É ruiva, não tá ruiva? Tá cabelo vermelho? Será? Não, nunca fui ruiva, não. Ai. Acho que é a foto. Aqui eram os eventos que a gente fazia. Eu troquei ali, ó, o púlpito pelo altar, tá vendo? Tá certo. O telão de fundo agora são os arcos de flores. Mas essa aí é da época que eu fazia esses eventos. Tem mais? Gostava muito, mas me encontrei mais com os casamentos. Tem mais. Tem outra. Essa é a foto da minha primeira cerimônia como Celebre Sua História, com a nossa marca. Eu já tinha feito eventos antes disso. Que linda. E essa foi uma cerimônia de um casal muito querido. Eu acho que passa aí, eu acho que é nesse dia que eu tenho uma foto minha grávida. Gravidinha. Linda. Foi já, a Dudinha tava ali testemunhando tudo junto com a irmã gêmea dela, que tava nascendo junto. Uma eu tava criando no forninho, outra eu tava criando nos altares. Que linda, gente. Muito que mais? Oh. Aí ela nasceu, minha neném. Nossa. Gente, muito linda, meu pai. Foi muito difícil. Deixa essa boquinha. Minha pipichinha. Foi tenso. No meio da pandemia, nos jogaram no meio da triagem do Covid do hospital. Foi muito punk. Muito punk, a gente sabe, aí entrando... Mas aí já é um mérito muito mais de maternidade, mas a gente sabe que nesse país também é muito difícil a gente conseguir ter um parto normal. É uma ganância muito grande em cima de forçar as mulheres, as parturientes a terem cesárea, então... foi mais um desafio, mas eu preciso de um outro podcast inteiro pra poder falar sobre isso. Vamos lá. Tá linda. Paula, vou pedir só pra você falar, virar o microfone pra você. Ai, eu esqueci totalmente. Você pode ficar nessa posição aí, tá bom. Tá bom? Vamos passar pra próxima. Tá. E aí, foi também uma das minhas primeiras cerimônias. Eu já tinha feito alguns casamentos, mas esse foi um casamento super especial, porque foi o primeiro que eu fiz, que eu celebrei depois que a Duda já tinha nascido. A minha filha tinha 4 meses e eu estava saindo do puerpério, indo pro altar. E a noiva, como vocês podem ver, estava grávida de 9 meses. A filha dela nasceu uma semana depois desse dia. 9 meses? 9 meses. E... são amigos muito queridos que eu carrego até hoje para a vida. Nossas filhas hoje são amigas. Linda essa foto também, né? Nossas filhas são amigas. Uma foto incrível do Felipe, um fotógrafo maravilhoso lá de Angra. Altar da Yara. A galera de Angra é top, tá? São fornecedores que eu vou puxar o saco aqui, mas é porque eles são muito, muito, muito bons. E são pessoas que eu carrego no coração também e que me ajudaram muito, muito nesse início, quando a gente estava começando, quando a gente estava ainda... precisando de material, precisando de portfólio, aquela nossa época que a gente sabe que faz montar, editorial, né? Faz isso, faz aquilo. E eles me deram as mãos, assim, de uma maneira incrível. Essa foto. E hoje nossas filhas são amigas. A Rai, que é a noiva, é minha amiga de vida. E a filha dela, Bela, é amiga da minha filha Duda. Que linda. Tem mais? Aí já ela maiorzinha. Essa princesa, gente. Esse foi lá no meio do mato. Ela já tava, o quê? Com uns 3 aninhos aí.
Mas como sempre, né? Esses são os bastidores que ninguém vê. A mãe, em alguns casamentos, vai com ela. É lógico que, assim, a maioria eu não vou. A maioria eu vou sozinha. Mas esse, em particular, eu fui com ela porque nós éramos convidadas também. Era um casal de amigos. Mas foi um casamento super especial. Eu também já organizei 15 anos, o qual eu fiz tanta amizade com a mãe da debutante que ela falou assim, Grazi, leva suas filhas. Eu falei, não, gente, mas eu vou estar trabalhando. Não, Grazi, mas leva elas. Eu quero que elas... Gente... Não, eu falo que a Dudinha já é uma aspirante a daminha, porque eu tenho muitas noivas que falam, não, Paula, ela é linda, ela vai ser minha daminha, eu não tenho daminha, já põe ela no pacote aí. Eu falo, gente, eu tô vendendo a criança já, não pode. Mas essa foto foi muito legal, porque, assim, esse dia em particular a gente estava como convidada, mas eu tenho outros registros de momentos, assim, de um ou outro casamento que eu precisei levá-la por emergência, por algum imprevisto muito grande. Sempre foram 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, foram imprevistos de saúde. Minha mãe não conseguiu vir para o Rio, como ela faz todo final de semana há anos. E ela teve pneumonia, outro... Foram coisas, assim, sérias. E minha filha já estava um pouquinho maior, hoje ela já está com quase 5. Eu falei, filha, vamos com a mamãe. E aí, nessas horas que a gente, né, lógico, levei uma pessoa, ficou cuidando, mas assim, mesmo que afastado ali do casamento, tem que ter todo um jogo de cintura, prometer um circo, ou um teatrinho, ou um parquinho depois, e na base uma leve chantagem, e eu vou ser julgada por isso agora, mas enfim, a mãe vai lá, trabalha e depois paga o que prometeu pra criança que ficou quietinha. Mas só quem é mãe entende. Só quem é mãe entende. Não adianta. Umas coisas que só a gente sabe os processos que a gente passa para poder cumprir com as nossas obrigações. Então, a gente... Mas é uma coisa que a gente sabe que não tem como desequilibrar nenhum prato. Eu não podia não fazer o casamento, jamais. E também não podia deixar minha filha sozinha. Ainda mais em situações onde a gente tem aí algum dodói, alguma coisa envolvida. Então, não é, tem que equilibrar os pratos. Não é equilibrar os pratos, meu amor. Você tem que deixar os dois lá em cima o tempo inteiro e você que lute com a força do braço para poder... Para dar conta. Para dar conta. E então, dá conta. E dá, sempre dá. E é lindo. E eu espero, da mesma forma que a minha mãe me deu esse exemplo e hoje eu tento... Se eu for 1/10 do que minha mãe foi comigo com a Duda, eu já tô muito feliz. Eu espero muito que ela tenha isso como exemplo também, que a mãe dela batalhou, que a mãe dela lutou, e aí ferrou, e vai criar muitas memórias, são muitas São memórias que você cria também com ela, né? Então, assim, você vai criando essas memórias e, com certeza, quando ela crescer, ela vai falar, caramba, não, porque a mamãe me levava no casamento. E é assim mesmo, são as memórias que a gente vai criando, né? E isso vai fortificando o caráter, vai fortificando ela, né? Quando começar a entrar para o mercado, né, para trabalhar, porque ela vai lembrar de tudo que você fez, né, de todo o sacrifício, de todo... Mesmo que para ela seja uma baguncinha agora, seja algo divertido, mas ela vai lembrar disso, isso vai criar aí a história. Teve um dia que eu tinha terminado de trabalhar, a gente entrou no carro e aí eu fiz um videozinho, assim, que eu guardo para sempre no meu coração, porque eu falei assim, filha, mamãe só quer gravar esse vídeo para você saber que daqui a 20 anos, quando você já for adulta, você vai ter um registro de que desde quando você era pequenininha, você já ajudava a mamãe, você já estava aqui com a mamãe. E aí quem se emocionou foi ela. Ela começou a chorar muito. E ela ainda está aprendendo, lógico, esse sentimento da emoção sem ser de tristeza, e sim de uma emoção verdadeira, de felicidade. E ela falou, mamãe, estou muito feliz de estar aqui com você. Aí não tem como, isso aí já... Quando você pergunta o que você se inspira, não tem como eu não me inspirar nisso para fazer com todo o amor do mundo todas essas histórias. É a maior inspiração da minha vida. É linda. Tem mais foto pra gente Acho que ver? tem. Minha filha, olha isso. Ela é um sucesso. Essa aí é uma que a gente guarda com muito carinho, que ao longo desses anos a gente foi recebendo essas premiações. Hoje já são mais de 10 prêmios nessa categoria de celebrante. E a gente já fez evento no Brasil todo, fora também. Acho que talvez tenha um spoiler aí um pouquinho também de fora. Vamos mostrar algumas coisas fora aqui, gente, as celebrações. Aí, ó. Aí assim, ó, celebre... Pá! Aí é o quê? Roma, né? Aí em Roma, na Fontana di Trevi, num momento
muito raro, onde não tinha absolutamente ninguém e que só quem é dos bastidores sabe também o que a gente precisa fazer para poder estar nesse lugar desse jeito. A cerimônia foi de madrugada, gente, Nossa, no meio coisa da madrugada. linda. Eu ainda vou botar as fotos oficiais. No Instagram. Fico aqui também já o convite para qual câmera, para aquela câmera. Já fica o convite que talvez na próxima semana já a gente já vai estar liberando as fotos oficiais dos fotógrafos. Todos, vale constar, todos os casamentos que a gente celebrou nessa temporada Europa de 2025, todos os fornecedores eram brasileiros. Então a galera tava lá nas Europa, mas era todo mundo Brasilzão lá, Muito mostrando bom. que a gente também é bom, sim, que não precisa ser da gringa para ter qualidade, não. E que tava a galera lá toda entregando sangue. Foi muito bom. legal. E aí a gente... essas Fez fotos um tour, são... né? Vamos lá, vamos fazer essas um tour fotos aí. são das pastas, dos bastidores das cerimônias, mas em breve no Insta as fotos oficiais de todos esses Show. casamentos. Aí, Foram 5 casamentos, esse já é em Milão. A gente fez Amsterdã, Grécia, Itália e França. E na Itália a gente passou por Roma, Milão, Veneza, Lago de Como, e depois a gente subiu para França, foi para Paris, e aí fez algumas coisas lá em Paris rodou também. tudo. Deixa eu ver se tem mais fotos aí. Tem. Esse também é em Olha. Roma, no Coliseu. Pode Vocês passar. são muito chique, conseguiram. Esse é no lago. Gente, o Lago de Como é lindíssimo. Os locais de casamento que tem lá são uma coisa, nossa, Absurda, né? absurda mesmo. O que mais que a gente tem aí? Esse é um vídeo muito legal e muito lindo. Vai rodar? Dá pra que o rodar? fotógrafo Luiz, lá de Paris, ele é um brasileiro... A gente tá comentando, né? Sim, ele é um brasileiro talentosíssimo, Luiz Fux, e ele fez todos os registros dessa cerimônia, desse casal incrível. Nossa. Eles fizeram esse casamento lá em Paris, porque eles Pausa. moram lá. Ela casou assim, de calça? Ela casou assim. Gente, que pessoa de Chiquíssima. personalidade. Muito maravilhosa. Olha, tendência Mariana. linda, hein, gente? Além de linda, ela é uma pessoa incrível por dentro, por fora. E o Luiz é um fotógrafo talentosíssimo. Ele mora em Paris também. O casal mora em Paris e o Luiz mora em Paris. E ele faz muito material lá, ele faz muito casamento, ele faz muito ensaio. E não só em vídeo, como vocês estão vendo, que a qualidade é belíssima, mas em fotografia ele é um profissional impecável. Nossa, e aí a gente celebrou ali, a Renata estava com a gente Eu vi também. a Renata pintando. Renata, ela é uma artista que não tem palavras, ela faz um trabalho que tira o fôlego de verdade. E a gente teve essa honra aí de celebrar nas margens do Rio Sena, com a Torre Eiffel ao fundo, celebrando uma história linda que eles têm também. E essa aí foi a parte 1 do casamento, porque eles vão fazer a parte 2 no ano que vem aqui no Rio. Oba! Eles moram em Paris, casaram lá, mas agora eles vão vir no ano que vem para casar com a família também, testemunhando tudo aqui. Coisa linda! E aí vai ter muito material, ainda vai ter o material oficial divulgado nas nossas redes, então as pessoas, para verem, vão ter que acompanhar nosso Instagram. E em breve a gente está botando as fotos dos casamentos que a gente fez em Veneza, no Lago, em Milão, outro em Paris também. Tem Agora muita coisa vamos legal. rir um pouquinho? Vamos, medo. Cadê os micos? Micos? Cadê aquela história de bastidor? Ai, meu Deus. Que você lembra? Aí você fica no carro rindo sozinha. Você lembra a história e fala, ai, meu Deus, não Caramba. acredito. Aquela história de bastidor que só você sabe. Olha... Será que... Tem, porque eventos... Não, assim, o difícil é esse, porque tem tanto que eu tô tentando lembrar um que tenha sido... Eu vou falar de um recente, mas assim, já teve muito perrengue. Mico e perrengue. Mico e perrengue? Mico, perrengue. Vê aí. Tá. Vou falar de um perrengue. Um perrengue recente, que eu lembro. Que tá muito fresco e talvez ainda esteja com resquícios no meu pé. Já vou explicar por quê. Um perrengue que eu estava a caminho de um casamento. Teve uma obra, literalmente no meio do caminho, que ninguém previa. E eles estavam simplesmente fechando as 2 pistas. Porque o que acontece? Normalmente, numa obra de renovação de asfalto, você fecha meia pista. Faz uma parte, depois faz a outra. Só que a estrada ali, era já no caminho subindo para o Cristo, era uma estrada estreita. Então, não tinha como fechar só uma das pistas. Eles fechavam a via inteira. E aí, eu estava subindo, estava
Ainda bem que esse dia eu fui de Uber, eu não fui de carro, porque eu já sabia que esse local eu poderia não conseguir estacionar muito bem, então eu falei, vou de Uber. E foi, assim, Deus me iluminando, porque eu pude simplesmente largar o carro. Se eu tivesse com o meu carro, eu teria que ter largado o meu carro no meio da rua, sei lá onde, porque o rapaz da obra falou pra mim, então, senhora, tá fechado. Eu falei, então, mas eu tenho que chegar lá em cima, senão o casamento não vai acontecer. E aí ele falou, não, mas agora vai estar fechado e só vai liberar daqui a 30 minutos. Caramba! Assim, ainda dava tempo, porque eu sempre vou com muita antecedência. Só que eu queria chegar no local com calma, eu queria fazer, preparar meu altar, fazer todas as coisas. Eu falei, não, gente, não tem condição de eu ficar esperando aqui 30 minutos. Ele falou, se a senhora quiser, a senhora pode ir a pé. Falei, posso? Gente. Ele falou, pode. Eu falei, tá bom, então. Joguei no Google e aí eu vi assim, quanto tempo vai dar se eu for andando até o local? Subindo ladeira, andando no meio do asfalto fresco com tudo. Você tava de salto? Eu estava de salto. Meu Deus. E aí foi quando eu descobri que agora, na nossa bolsinha de celebrar, eu tenho que botar um chinelo também. Porque eu não tinha nada pra colocar. E aí, literalmente desci do salto, fui andando quilômetros com a bolsa, com tudo, no asfalto fresco. O meu pé ficou da cor desse microfone. Muito asfalto grudado. E, gente, vocês acham que asfalto é fácil tirar? Eu não sei, nunca Não pisei no asfalto sai, fresco. não sai. Você passa sabão, você passa água sanitária, cloro. Não sai, não sai. Eu fiquei esfregando aquele pé de pedreiro semanas e não saía aquele asfalto no meu pé. Eu falei, um dia minha pele vai querer renovar Paula, e vai sair. Já teve algum casal que, tipo, na hora da celebração, deu ruim, assim? Olha, Já teve alguma coisa de te surpreender? Falar, isso não tá no cronograma. já teve uma pessoa da rua que muito sem noção, o casamento era na praia, e a pessoa muito no brilho já da cerveja ali do verão carioca, passou zoando o casal. Querendo dar uma xoxada no casamento, sabe? E aí, diante daquele imprevisto, eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu ia fingir que nada aconteceu, fingir que eu não escutei, mas eu sabia que todo mundo tinha escutado, porque ela, muito sem noção, falou super alto. Então, não só a gente ali no altar, mas todos os convidados escutaram. Ou eu tentaria, de alguma forma, fazer alguma brincadeira para contornar a situação. Foi o que eu fiz. Eu mexi com ela de volta, todo mundo caiu na gargalhada. A mulher ficou super sem graça, meteu o pé dali rapidinho. E a gente continuou a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Já teve muito imprevisto nesse sentido, assim, de coisas externas ao casamento. Às vezes um vizinho que toca um funk. Nossa. Eu tive uma cerimônia que foi assim, o casal tava trocando votos, começou um funk super alto, num vizinho que tava chegando o som na casa. Aí, quando terminaram os votos, eu falei, então, gente, depois desse voto super emocionante, depois da gente escutar a Valesca Popozuda aqui ao fundo, Aí você vai brincando com a descontraindo, a gente situação, vai né? brincando com a situação, vai contornando, aí a galera ri. Fica... Eu já tive uma noiva que desmaiou na hora No da meio da celebração. Grazi, e aí? Ué, e aí? A gente tem que tirar a noiva, né? Tá desmaiada. Tem que levar. Desmaiou mesmo, apagou, não voltou nem rápido. Não, então, aí desmaiou, aí a gente... Mas caiu em cima do púlpito com tudo, assim, ó, blum, saiu caindo tudo. E aquela coisa, eu levei um susto, aí todo mundo, né, naquela coisa, correndo, segura, leva. Sim. E quem era até o fotógrafo estava com a gente, ele registrou todas as... Tudo. E aí nós levamos ela pro camarim, né? E aí todo mundo da cerimônia ficou assim. O que vai acontecer agora, né? Aí ela voltou aos pouquinhos, né? Aí, você tem condição de continuar? Ela não precisou ser hospitalizada. Não. Aí perguntou se tem condição, senão a gente, né, para. Ela, não, volto. Aí, assim, terminar a cerimônia mais rápido possível, né? Para poder ela retornar. E aí fez a cerimônia mais rápido. E depois a gente voltou pro camarim, ela desmaiou de novo. Então, assim, E era nervosismo? Então, eu não sei se mistura. ela... mistura de ansiedade, nervosismo, sim. não come, não se alimentou direito, também. enfim. Mas
Eu já passei por isso. Eu até falei assim, gente, cadê a câmera? Essa é uma pegadinha, porque eu não estava acreditando que nisso. estava acontecendo. Que estava acontecendo. Caramba. Desmaiou de verdade mesmo. Assim, caiu com tudo, assim, buf, em cima do púlpito. Gente, não, ainda Nunca, bem que eu nunca passei. Não, assim, loucura. já passei por muitos imprevistos, as histórias também são muito loucas às vezes, né? assim. A gente tem que se virar ali nos 30 para conseguir contar aquilo de um jeito bacana, sendo que na real a gente sabe que às vezes não foi tão bem assim, mas a gente dá uma contextualizada na situação para transformar aquilo numa cerimônia bacana, bonito, né? E tem muito casal que chega para mim e fala, Paula, eu vou te contar isso aqui, mas isso morre na reunião, ninguém pode saber disso. E é a base da história. Eu fico, como eu vou contar a história se eu não posso dizer nem como se conheceram praticamente? Então, assim, tem algumas situações que são bem complexas. Mas de mico, como convidada, eu já paguei um. Como convidada? Como convidada. Uma amiga minha foi casar no mesmo lugar que eu me casei. Então, era minha super amiga e era a minha chance de curtir o meu casamento inteiro. O mesmo buffet, as mesmas bebidas, o mesmo lugar, o mesmo DJ, o mesmo tudo. Só que sem eu ser a noiva. Então, assim, eu não tinha absolutamente nenhuma pressão. Era só curtir. E ela mesma falou, Paula, se joga, aproveita. Você e Thiago vão curtir, vão brincar, vão se divertir. E vão curtir como se fosse o casamento de vocês, tá bom? Eu levei muito a sério, talvez um pouco até demais. Lógico que eu não costumo beber, não tô acostumada. Então, 3 taças de champanhe eu já estava super animada. E eu fiz o que toda noiva reclama que os convidados fazem. Eu levei um guardanapo de pano. Mentira que você que... Olha! Eu não sabia o que eu tava fazendo. A nossa dor de cabeça de contagem de final de festa. Exatamente, eu contribuí já para isso acontecer. E aí eu só fui descobrir isso no dia seguinte em casa, quando eu acordei sem saber onde eu estava. E aí eu olhei a mesa e falei... E eu já trabalhava com casamento, então eu sei que era uma gafe muito grande, assim. Eu falei, meu Deus, eu já roubei alguma coisa de um casamento. Aí tava lá o guardanapo de pano, cheio de doces. E que vale constar também que, além de um mico, foi um dia marcante, porque a gente vinha há 2 anos tentando engravidar, não conseguia, e foi nesse dia que a minha filha foi fabricada. Então, e eu sei que foi nesse dia, porque a médica fez as contas e eu falei, não acredito. Então você chegou bem. Chegamos, fomos no Uber, já tem fotos borradas da gente no Uber, eu e meu marido, muito loucos. E aí chegamos em casa e algumas coisas aconteceram e eu não sei explicar como, né? Certo. A gente deixa em off, até porque se minha filha assistir, eu não estou preparada para essa conversa, mas ela foi fabricada naquele dia. Muito bom. Paula, projetos futuros. Projetos futuros. A gente tem um futuro quase atual, que tá no forninho assim, já acendendo a luz do forno para sair quentinho, que é o nosso aplicativo. A gente está desenvolvendo, os desenvolvedores são do Sul, uma empresa maravilhosa também, e eles estão fazendo um aplicativo exclusivo para Celebre Sua História. Então, a partir... Não vou dar spoiler da data, não. Mas vai ter. Daqui a muito pouco tempo, a gente vai ter um aplicativo para chamar de nosso e que os casais vão poder contar para centralizar toda essa organização. Uma coisa que me incomodava muito é deixar tudo muito solto em WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é uma mão na roda para tudo, mas essa troca de arquivos, essa centralização de fotos, arquivos, construção, perguntas, respostas, se ficar tudo solto no WhatsApp, fica muito informal. Eu queria uma coisa mais séria, uma coisa mais organizada, até para facilitar a vida dos noivos, noivas. E aí eu falei, gente, por que não um aplicativo? Vai ser melhor para todo mundo. Então, o contrato já vai ser fechado e assinado lá dentro. Não precisa ter um aplicativo de assinatura, um aplicativo de PDF, um aplicativo... 50 aplicativos para a pessoa, às vezes, fechar um contrato com um fornecedor. Então, eu vou centralizar tudo nesse nosso app. O casal, desde a contratação, da assinatura do contrato, até o preenchimento do arquivo com as nossas perguntas, construção e qualquer alteração no casamento dele. Vai ser tudo feito um upload para a pasta desse casal dentro do nosso app. E depois da cerimônia, não antes, porque eu não dou spoiler, mas depois da cerimônia eles também vão ter acesso à cerimônia completa ali que a gente fez, aquele texto, vai ficar de recordação para o casal lá dentro. Então, vai ser
Acho de verdade que vai ser um divisor de águas, não só para o nosso administrativo, que também facilita muito nos bastidores, a gente sabe o quanto a gente perde tempo com essa parte administrativa, mas também vai ser uma coisa legal para os casais. Vai ter calendáriozinho, vai poder marcar data, né? fazer contagem, botar seus arquivos lá dentro, então botar votos, a gente faz essa revisão dos votos, vai ser feita lá dentro também. Muito então, legal. esse app vai ser bem legal. Tá quase saindo. É um projeto futuro, mas é um futuro bem próximo. Tá, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Paula, nosso tempo já acabou. Passa tão rápido, não passa? Cara, e eu falo, não dá intimidade para celebrante, gente, que a pessoa vai falar até... Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse ali pro pessoal que vai estar assistindo, né, qual é o diferencial de vocês no mercado, o que impacta, né, e como vocês agregam na celebração de cada um. Ai, você me pegou agora, hein? Ué, você tinha que ter me mandado essas perguntas antes, eu não preparei não, mas vamos lá, nosso diferencial. Por mais clichê que seja, é de verdade não só mostrar, mas comprovar dentro de toda a entrega do nosso trabalho que a gente faz uma coisa com muito amor. A nossa pauta principal é celebrar a sua história, então isso é isso que a gente usa para costurar toda a cerimônia. Então, não é uma cerimônia padrão, não é uma cerimônia engessada, é uma cerimônia onde vocês realmente têm a oportunidade de reviver a sua própria história de amor no altar. Claro que com algumas interações ali para a gente conquistar a atenção de todos os convidados também. E acho que um grande diferencial da gente enquanto equipe também é esse profissionalismo do casal ter a certeza de que está contratando não só uma pessoa, não só um ser humano, que, né, a gente sabe que por mais profissional que seja, pode acontecer alguma coisa. Então, a gente tem toda uma equipe para contar. Não só no atendimento, no comercial, nos bastidores, mas uma equipe para se Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa no dia do casamento, ele não vai ficar sem celebrante. O casal não vai ficar na mão com a gente nunca, jamais. Então, acho que é essa dedicação de verdade, esse compromisso com a responsabilidade que envolve o mercado de casamentos, né? Essa coisa da gente não ter margem para erro, que a gente vem ao longo aí dessa nossa história também, provando que a gente leva a sério, provando que a gente faz com muito carinho, mas também com muito profissionalismo. E acho que o resultado é isso, né? Já são mais de 600, esse ano ainda nem contei, mas acho que com 2025, mais de 700 cerimônias celebradas, num tempo que nem são tantos anos assim, né? Se a gente for pegar profissionais que às vezes estão desde 2000, 2010 no mercado, a gente está aí oficialmente com o nome Celebre Sua História desde 2020, mas é um crescimento que a gente teve, acho que como prova e resultado do nosso esforço, da nossa dedicação, das noites que eu já virei, do olho que eu estou piscando aqui, mas a gente corta da câmera. Tá certo, Paula. Olha, prazer incrível. Você é maravilhosa. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui conversando, falando. Que agradeço. Pela oportunidade de estar como parceira também desse podcast Sem Cerimônias maravilhoso. Muito, assim, muito bom, Paula, ter você como parceira, né? Ter você acreditando no projeto. E vejo vocês, assim, assim como a WED, você, né? Que acreditam na gente, vejo vocês, assim, como visionários mesmo, sabe? De algo que é um diamante que está sendo lapidado. Sim. E, assim, só agradecer mesmo a você, a sua equipe, a sua empresa, a parceria e a amizade. Muito. E pode contar com a gente para o que for. Estamos como parceiras aí eternas. Então, o que vier de projeto, o que vier de ideia, conta com a gente, que eu sou meio doida mesmo. Então, eu abraço tudo que vem pela frente. Tá certo. E vai ser uma honra a gente poder estar com vocês, ajudando nesses projetos. Nos próximos, já tem algumas coisas aí, mas acho que ainda não pode. Ainda não pode falar, senão a produção vai brigar com a gente. Tá certo. Mas é isso, Paula. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos finalizar com brinde, então? Paula, prazer ter você aqui. Que venham muitos outros papos, muitos outros encontros. Sim. Sem cerimônias. Sem cerimônias. E que a gente também se encontre muito no altar, porque a gente já fez muito casamento junto. E que venham outros. É isso? Fechou? Ai, que nervoso! Nada, menina. Gente, teve hora